Bom dia, irmãos, que Deus nos abençoe ricamente em mais este dia. Exortação à prática da santidade. A santidade colocada em prática. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Paulo, no versículo 5, então nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 1, e fomos até o verso 7. No verso 5, ele fala, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. A sociedade pagã dos dias de Paulo, eles não incentivavam a pureza sexual. A lascívia quer dizer sensualidade exagerada. Era normal a infidelidade conjugal, ao menos quanto aos homens. E também algumas religiões pagãs, das quais os crentes de Tessalônica tinham sido libertados, permitiam indecências sexuais em seus rituais. Mas o evangelho cristão, ele traz um despertamento moral e a pura revelação dos padrões divinos de retidão. Se você perceber bem, no verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O próprio corpo, a própria maneira. Nós devemos observar esses fatos, porque faz parte da santificação. Porque a santificação, na presença das pessoas, é uma coisa. Então as pessoas se apresentam, mesmo nas igrejas, em outros lugares, como pessoas puras, honestas, pias, justas. Mas isso aí é apenas reputação. Agora, reputação é uma coisa, então as pessoas vão imaginar que a pessoa é uma coisa. Mas diante de Deus, o que é aquela pessoa é? O que eu sou? O que nós somos? Um sepulcro caiado? Imundos? Diante do povo? Uma coisa perfeita, grave, firme, doutrinador. Mas vamos dizer assim, eles falam nos bastidores. Os bastidores quer dizer o que acontece atrás da cortina, o que acontece nos escritórios. Então nós devemos pregar a santidade lá no profundo, porque isso aqui é caráter. Caráter é aquilo que nós somos.
Agora, reputação é aquilo que pensam da gente. Agora, as pessoas podem ter uma boa reputação da gente, porque se apresenta com respeito, mas e atrás das cortinas? Mas Paulo está dizendo quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo. E deveis continuar progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Então os gentios, eles praticam atos sexuais que são indecentes, são imorais, são desprovidos de agradar a Deus. Porque isso vem de antigamente, de tantos anos, no tempo de Paulo. Já existiam os cultos licenciosos, já existia a infidelidade conjugal. Então nós estamos aí pensando em grandes coisas, pregando em arrebatamento, pregando Nova Jerusalém, pregando vida eterna, um milênio com Cristo e vivendo uma vida que nos distancia de tudo isto. Então, quando Cristo virá? Quando será o milênio? Antes, no meio ou depois da tribulação? Agora, vamos progredir de uma maneira que não precisemos de costumes do mundo? Vamos ter uma vida pura, sexualmente falando, sendo fiéis, nem defraude a seu irmão, porque os relacionamentos sexuais ilícitos não afetam somente as pessoas direta e voluntariamente envolvidas. Cônjuges são enganados, as famílias, os amigos e os irmãos na fé são envergonhados. Finalmente, esses pecados, como aliás todos os pecados, são pecados contra Deus. E o pior de tudo, meus irmãos, é que vai se tornando comum. Ao invés de progredir cada vez mais em agradar a Deus, progredir cada vez mais em praticar aquilo que Deus quer, se fugir da prostituição, vai se acostumando com ela. Jovens, e quando casam já são maridos de 2, 3, 4, porque quando se faz corpo com a mulher, ele se tornou um com ela. O relacionamento sexual leva a pessoa a se tornar um com o outro. Então você vê aquelas moças cantando bonito ali, mas já são mulheres de quantos? Já fez corpo com quantos? Porque Paulo diz que quando o homem se une com uma prostituta, ele faz corpo com ela, se torna um com ela. Ah, eu sou puro, eu nunca me casei. Bom, se você nunca se casou, mas biblicamente falando, você já é contaminado. O homem também, tudo é na fornicação. Mas fugir dessas coisas, agora é crescer. Agora, para você ter isto, agora tem um meio da pessoa escapar disso. É ter o Espírito Santo. É porque Deus dá o Espírito Santo para que nós tenhamos capacidade para termos isto. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação.
Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Agora, você pode pensar, você com o Espírito Santo fazendo fornicário, ignorando a santificação, ignorando a pureza, deixando-se levar pela lascívia, que é o desejo, é a sensualidade exagerada, foge da pureza. Mas Paulo, ele diz para nós aqui na carta aos Romanos, do capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 5 ao verso 9. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Eu estou lendo o capítulo 7, mas eu vou ler o capítulo 8. Porque os que são, verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tem uma condição. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito de Deus habita no coração de um homem, de uma mulher, meus irmãos, não é difícil de você saber se tem o Espírito Santo. Não é se você fala em línguas, não é que se você salta, não é que se você pula. É se você obedece à palavra de Deus, e se a palavra de Deus te alimenta e você luta com tudo que tem para obedecê-la. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta ir à igreja, não adianta pregar, não adianta cantar, mas tem que ter o Espírito de Deus, senão os nossos atos serão obscuros. Nós vamos perder a guerra para a lascívia. Nós vamos perder a guerra para a imoralidade, para a injustiça. Vai haver sempre uma conduta imoral. Agora o verso 12 até o 14 do Romanos 8. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas você tem o Espírito de Deus em você? Isso prova. E se você tem ele em você, essa prática da santidade, ela vai ser constante. É na presença, é na ausência. É perto do pai, é perto da mãe ou na ausência, aonde quer que fores. Esse Espírito de Deus tem ciúme,
Se você o tem, ele tem ciúme. Ele quer a sua santificação do corpo, da alma e do espírito. Olha, isso é muito maravilhoso. Devemos observar essas coisas para que nós então estejamos prontos, para que a qualquer momento nós estejamos prontos para encontrar com o Senhor, para vivermos com o Senhor. Oh, que coisa maravilhosa! Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos ajude, que Deus nos faça vencer a nós mesmos, vencer o mundo e seus prazeres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.